Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos sobre os pontos críticos de uma função quadrática. Essa aula é da primeira série do quarto bimestre, tudo isso fazendo parte da formação geral básica da nossa educação. Eu quero que você entenda na aula de hoje como encontrar os pontos de mínimo e de máximo de uma função. Você vai ver que esses pontos eles estão relacionados à concavidade da função, da parábola da função. E você já sabe, já estudou como determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. E aí, na aula de hoje, vai ser algo bem simples para você entender bem o conteúdo. Vamos lá! Primeiramente, entender, pessoal, uma função novamente. Uma função do segundo grau é definida pela seguinte lei de formação: f de x igual a ax² mais bx mais c. Ou, no lugar do f de x, nós colocamos um y aqui, ó, que é a imagem. Y é igual a ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e o a deve ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau, mais especificamente uma função afim. Então, o a deve ser diferente de zero. Já o b ou o c, eles podem ser iguais a zero sem problema nenhum. Só vai ser uma função quadrática incompleta, caso o b ou o c sejam iguais a zero. Vamos continuar. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola que, de acordo com o valor do coeficiente a, possui concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, nós temos aí essas seguintes definições. Sem perda de tempo, vamos entender os pontos, tanto de máximo como de mínimo. Vamos lá. Toda função do segundo grau com a menor do que zero, ela possui um ponto de máximo. Em outras palavras, o ponto de máximo ele somente é possível em funções com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Nós vamos ver qual a maior coordenada possível para essa parábola, que vai ser chamado de ponto de máximo. Você pode observar aqui que se x for igual a 3, o y ele é igual a 6 positivos. Esse é o maior valor que o y pode ser atribuído nessa função. O y não vai passar de 6, então o ponto de máximo vai ser na coordenada, nesse exemplo aqui, esse vértice vai ser 3 e 6, ok? E aí, pessoal, para achar essas coordenadas, você sabe que a nossa função f de x é igual a ax² mais bx mais c. E o x-vértice, a coordenada x do vértice, ela vai ser dada por menos b sobre 2a, onde b é esse valor aqui, ó, e o a é o que está relacionado ao x². Então, essa é a coordenada x do vértice de ponto de máximo. Já o y-vértice, que é a imagem quando x é atribuído a 3, nesse caso aqui, ele vai ser dado da seguinte maneira: menos delta sobre 4a. Professor, eu não lembro como é que é o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes o c. Então, se eu tenho os valores de a, b e c, eu consigo encontrar o delta. Professor, o nome correto disso aqui é discriminante. A gente chama de delta porque é o valor
é a forma comum de representar essa imagem aqui. Então, o y de vértice vai ser menos delta sobre 4a, ok? Ou a função com x vértice. Não entendi, professor. O f de x vértice. Eu vou substituir no lugar desse x aqui, eu vou colocar o 3. E o resultado vai ser o 6, ok? Então, esse é o ponto de máximo. É o valor máximo que uma função atribui quando ela tem a concavidade voltada para baixo. Seguindo, pessoal, nós vamos ter agora o ponto de mínimo. Toda função do segundo grau com coeficiente a maior do que zero possui um ponto de mínimo. Em outras palavras, o ponto de mínimo somente é possível em funções com concavidade voltada para cima. E aí a gente observa a figura em que V é o ponto mais baixo da parábola. A parábola, ela segue descendo, e aí ela chega no ponto de mínimo dela, e aí ela sobe com os valores de x. Os valores de x vão aumentando aqui, e ela vai diminuindo. Quando chega no ponto de mínimo, os valores de x vão aumentando novamente e ela vai aumentando. Por isso que é chamado de ponto de mínimo. E a fórmula a ser utilizada é a mesma. X vértice menos b sobre 2a e o y de vértice menos delta sobre 4a ou f de x vértice. Agora nós iremos resolver alguns exemplos relacionados a isso. Vamos lá. Primeiro exemplo. Determine o vértice da função f de x igual a x² mais 2x menos 3 e diga se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vamos definir logo como ponto de máximo ou mínimo? Você vai me ajudar a encontrar esses valores. Vamos pensar aqui. Temos a x, nós temos o y e o a, nesse caso aqui, ele é igual a 1. Nós temos a igual a 1, b igual a 2, o c é igual a menos 3. Se 1 é maior do que 0, concavidade voltada para cima. Logo, nós vamos ter o seguinte, ela vai estar nesse formato aqui, ok? Concavidade voltada para cima. O desenho não ficou muito bom, mas você entendeu que ele está voltado para cima. Vamos lá. Relembrando a fórmula aqui, nós temos que o x vértice vai ser menos b sobre 2a. E o y vértice menos delta, ou discriminante, sobre 4a. Já sei quem são os valores de b, de a, b e a, e vamos substituir, ok? Vai ficar o seguinte, menos 2 sobre 2 vezes 1. Observe que eu substituí aqui, substituí o b, que é 2, substituí o a, que é 1. Então, 2 dividido menos 2 dividido para 2, menos 1. Então, nós já sabemos que o x vértice, ele aqui vai ser 1. Menos 1, perdão. Vou até desenhar de novo, porque fica melhor, pessoal, para fazer entender os valores. Vou apagar aqui, mas a concavidade voltada para cima, você já entendeu o que ele é. Continua do mesmo jeito. Agora vamos fazer só para ficar bem certinho como está o desenho. O menos delta sobre 4a, pessoal, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o menos 3. Olha aí, vai dar 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3, vai ficar mais
4 vezes 3 vai dar 12. Colocar a resposta direta aqui. 4 vezes 3 dá 12, então 4 mais 12 é igual a 16. Então vai ficar menos 16 sobre 4 vezes A, que é 4. 16 dividido para 4 é menos 4. Achamos a coordenada do y vértice. Agora vamos fazer certinho como será esse gráfico. Não temos régua para fazer essa imagem, mas vamos pensar aqui, pessoal. O x vértice é menos 1, ele vai estar aqui, menos 1. E o y vértice, vamos descer mais um pouco, para ficar um pouco parecido. Então, aqui é o menos 4. Então, o ponto menos 1 e menos 4 está aqui. Significa que essa parábola, ela vem descendo e o ponto de mínimo dela é aqui e ela sobe agora para os valores de x quando aumentado. Então, nós temos aí esses valores. Achamos um ponto de mínimo e determinamos o vértice com as coordenadas menos 1 e menos 4. Vamos lá, próximo exemplo. Determine o vértice da função 3x² menos 12x mais 7 e diga se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Novamente aqui, temos os valores de A, B e de C. Nós vamos substituir esses valores para encontrar o x vértice e o y vértice. Vamos lá, para a fórmula. Vamos para a fórmula que a gente encontra. X vértice menos B sobre 2A, onde o A é 3, o B é menos 12 e o C é igual a 7. Ficando menos 12 sobre 2 vezes 3. Menos com menos vai dar mais, vai ficar 12 positivo. 2 vezes 3 vai dar 6. 12 dividido para 6 é igual a 2. Então, o x vértice é 2. Já o y vértice, menos delta sobre 4A, nós sabemos que o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E aí, pessoal, menos 12 ao quadrado vai ficar o seguinte, o menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 7. 12 ao quadrado é 144. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 7 dá 84. E aí nós temos 144 menos 84. Vai dar 60. Não tem raiz exata, mas a gente não está trabalhando isso agora. Vamos só focar no valor. Vai dar 60, 4 vezes 3 vai dar 12. Lembrando que tem um menos aqui. Menos 60, 4 vezes 3, 12, menos 5. Então, nós temos aí, a coordenada vai ser 2 e menos 5. Agora vem a pergunta, é ponto de máximo ou de mínimo? O A, ele é positivo, então vai ser concavidade voltada para cima, ok? Se é concavidade voltada para cima, é ponto de mínimo, é o menor valor possível que pode ser atribuído a essa função, a imagem dessa função. Vamos resolver mais uma questão, aqui é só prática, pessoal. Vamos lá. Agora vamos resolver a questão número 1, que diz o seguinte: o lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x igual menos 4x² mais 80x menos 200,
onde X representa o número de produtos vendidos e L de X é o lucro em reais. O lucro máximo obtido pela fábrica na venda desses produtos é... E aí, pessoal, nós temos as alternativas e vamos encontrar os valores necessários. Nós sabemos que essa questão, pelo A ser menor do que zero, a concavidade dele é voltado para baixo. Logo, o valor que ele quer é realmente o ponto máximo, o lucro máximo obtido pela fábrica na venda desses produtos. Vamos, primeiramente, substituir os valores, encontrar os valores que nós precisamos. Primeiramente, o A é menos 4, o B é igual a 80 e o C é igual a menos 200. Nós podemos resolver da seguinte maneira, usando somente o y-vértice, mas eu quero colocar o x-vértice para nós utilizarmos a outra forma de resolver. Ok? Então, x-vértice menos b sobre 2a, substituindo o b a 80, menos 80 sobre 2 vezes menos 4, ficando menos 80 sobre menos 8. Menos com menos vai dar mais, 80 dividido para 8, 10. Então, o x-vértice é 10. Uma das formas que eu mostrei para vocês no início da aula de resolver é fazendo o f do x-vértice, ok? F do x-vértice. Então, eu posso dizer que o y-vértice é o f de x-vértice. E aí, pessoal, só que o x-vértice é 10. Então, eu vou fazer o f de 10. F de 10, onde iremos substituir os valores do x na nossa função, ok? Então, vamos lá. Menos 4x². Menos 4, só que no lugar do x eu vou colocar 10, 10 ao quadrado. Mais 80 vezes 10, que é o valor que eu substituí do x, menos 200. Então, resolvendo, 10 ao quadrado é 100, vezes menos 4, menos 400. 80 vezes 10, 800, menos 200. Então, f de 10 será 800, menos 400, menos 200, que é igual a 200. Então, o f de 10 é igual a 200. O que significa esse 200, pessoal? Nós sabemos que a concavidade é voltada para baixo, então o x ele vai, conforme o x aumentando, os valores de y vão aumentando, só que chega um momento que é o ponto máximo e ele vai descer novamente conforme os valores de x continuam a aumentar. Então, esse é o ponto de máximo, ou o lucro máximo que vai ter nessa fábrica. Isso significa que, com f de 10, com o x-vértice igual a 10, o y-vértice, o valor máximo, é igual a 200. E aí nós temos a alternativa correta, pessoal, a letra D. Letra D igual a 200. E eu espero que você tenha entendido como funcionam os pontos de máximo e de mínimo de uma função quadrática. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu te espero na próxima aula. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.